Você acha que a doutrina espírita, que Allan Kardec nos trouxe lá em 1857, tem a ver com a vida que a gente vive hoje? Responde às nossas perguntas, responde às nossas dúvidas? Tem a ver com temas tão diferentes que da nossa modernidade? Olha, tem sim. E é isso que a gente vai ver no programa Espiritismo Hoje, que está começando agora. O nosso programa de hoje é a parte 2 do tema da semana anterior, que é, na verdade é uma pergunta: Kardec está desatualizado? E a gente já conversou sobre vários temas, sobre várias questões aqui com a mocidade do Centro Espírita Irmã Rosa e com o nosso entrevistado, que é o Alberto Rosa, palestrante espírita, e com a Isadora, que tem 12 anos, a Bárbara, que tem 20, e a Luísa, que tem 13. Então, a gente está dando continuidade a esse assunto com várias questões que são abordadas no Livro dos Espíritos e nas demais obras de Kardec. A Bárbara tem uma questão, né, Bárbara? Era uma questão de se a evolução pode ocorrer sem que a gente precise da matéria, assim. A gente precisa necessariamente ter esse corpo e ter, sei lá, esse mundo, essas coisas criadas para poder evoluir. A gente não pode só aprender teoricamente e seguir em frente. A gente aprende tanto no corpo quanto fora do corpo, né? No mundo espiritual, a gente aprende, a gente evolui, né? Se você for lembrar do livro Nosso Lar, André Luiz, no mundo espiritual, progrediu muito. Mas é preciso, os espíritos vão falar isso no Livro dos Espíritos, a encarnação. Porque é no corpo que nós somos submetidos à influência da matéria. O que acontece? Nós, espíritos imperfeitos, nos caracterizamos, conforme Allan Kardec vai colocar lá nas questões 100 em diante, na escala espírita, os espíritos imperfeitos, o corpo domina o espírito. Ou seja, a matéria domina o espírito. Os espíritos superiores, o espírito domina a matéria. Os espíritos puros não sofrem influência da matéria. Então a nossa questão, a nossa dificuldade é sofrer a influência da matéria. E resistir à influência da matéria, domar as nossas paixões. Então só no corpo a gente consegue fazer isso. Apesar de lá você estudar, você entender muitas coisas, na teoria, você agora tem que provar. Você aprendeu encarnando. Desculpe, dá um exemplo do que é a influência da matéria, Alberto? Por exemplo, o sexo. Vamos falar no sexo. Então, a relação sexual é algo que sustenta o homem, porque há uma troca de energias do ser humano, né? Há uma troca de energias. Então, isto é algo bom que sustenta a vida, e Deus nos deu isso. Agora, se eu me deixo levar pela influência da matéria, as minhas relações serão promíscuas. E aí eu não resisto, e aquilo se torna uma paixão nociva. Então, paixão é, até um certo ponto, a fome. Pensa na fome. Então, eu sinto fome, eu me alimento. Até um certo ponto, eu estou controlando a matéria. Agora, se eu me alimento em excesso e tenho doenças, é porque a matéria está me controlando. Então, paixão é isso. São sentimentos, são desejos que até um certo limite são lícitos e a partir de um certo limite se tornam nocivos. E só no corpo que você vai poder experienciar isso. Eu acho que assim, eu tinha pensado que você experimenta e você prova e sem ter uma lembrança que você de fato aprendeu. É só ver o quanto que aquilo está em você mesmo. Não é uma pergunta, era mais um comentário. Não, desenvolve um pouquinho mais. Tipo, é aquela coisa, quando a gente encarna, a gente, assim, não lembra o que aconteceu antes. A gente tem, tipo, conhecimento, evolução, mas coisas que já estão em nós. A gente não consegue nomear, tipo, eu aprendi isso em tal época, eu aprendi... Tipo assim, com palavras mesmo, dar nome às coisas. A gente só aprende, só tem aquilo no nosso conhecimento sem saber de onde veio. Tipo isso. Você adquire valores, né? E que você já emprega esses valores na tua vida como uma coisa natural. E tipo, você prova isso, né?
É, porque a lei é de evolução, né? Quando você adquire valores, você não perde mais esses valores. Eles já fazem parte do seu ser, né? De nós como espíritos Exatamente. imortais. É uma não é isso? aquisição que ninguém tira de você. E no momento necessário, aquilo é acessado. Aquela informação é acessada para que você interaja no mundo. Eu tô pensando mais em coisas que você aprendeu recentemente que ainda precisam ser, assim, testadas do tipo, testada a firmeza das coisas. Como assim? Dá um exemplo. Ah, não sei, uma coisa que você aprendeu recentemente e você tá inseguro ainda sobre aquele conhecimento. Uhum. Então você precisa, assim, passar por provas, expiações, Ah, pra poder sim. ver o quão sólido aquilo tá em você. André Luiz fala muito sobre isso, né? Precisa se tornar um hábito. Né? Allan Kardec vai falar que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, enquanto aquilo não é um hábito, eu sei que eu tenho que fazer desse jeito, mas eu não faço. Mas eu já sei. Então, eu já dei um passo à frente. Na medida em que você vai se disciplinando e conseguindo agir daquela maneira que você sabe que é a correta, isso vai se tornando um hábito. Quando se torna um hábito, acabou, você já vai fazer naturalmente. Você não vai precisar mais pensar. Né? Então você vai fazer o bem, ou já não, vou fazer a caridade porque eu aprendi lá no centro que eu tenho que fazer caridade. E aí eu vou, me forço e faço a caridade. Dei um passo à frente. Vai chegar um ponto que a caridade para você vai ser um prazer. Você vai fazer porque isso te faz bem. Então se torna um hábito. Então é nesse sentido. Depois que se torna um hábito, ninguém te tira mais. São as aquisições intelectuais e morais. É aquilo que Jesus falou, o tesouro que os ladrões não podem roubar e as traças não podem roer. Aquilo que você leva com você e ninguém te tira. Aquisições intelectuais e morais. Vou te fazer uma pergunta, com base na pergunta dela, em relação a essa necessidade de encarnação, queria ouvir a sua opinião. Quando a gente está no mundo espiritual, nós nos ligamos pela sintonia. Né? Então, nós vivemos num ambiente da nossa sintonia mental, sintonia espiritual. Então, nós vivemos entre iguais. Quando a gente encarna, a gente vive uma diversidade, a gente vive com todos os tipos de pessoa. O que seria também uma forma de aprendizado, a gente pode também concluir que a encarnação também traz essa obrigatoriedade da convivência com a lei diferença. de sociedade, né, que Allan Kardec vai colocar na parte terceira do Livro dos Espíritos. Eu preciso conviver com o diferente, com o outro, e inclusive com o diferente, para que eu possa burilar as minhas potencialidades. O objetivo da vida é sempre esse, burilar as potencialidades. Então, quando eu venho com alguém que eu tenho divergências, para conviver dentro do meu teto, eu vou ter oportunidade de burilar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade. Né? E por aí vai. Então, tudo conspira para que a gente chegue à perfeição. Essa é a questão. Acho que tem a ver com a pergunta da Luísa, né, Luísa? Sobre o sentido. Outro dia eu estava vendo, assim, aí fizeram uma pergunta e perguntaram se a pessoa sabia o sentido da vida. E a pessoa falou que não, mas eu já ouvi de muitas pessoas, assim, que a gente tá na vida para aprender e depois que a gente aprende, a gente, depois que a gente aprende, a gente tá pronto já pra ir embora, não sei. Eu queria saber, sabe, se é isso mesmo, o que você acha dessas coisas. Você está falando da visão de uma encarnação, para ir embora desta encarnação, né? A gente tem que pensar, Allan Kardec vai fazer essas perguntas aos espíritos, né? Quando ele pergunta qual é o objetivo da encarnação, que é mais ou menos isso que você está perguntando, está lá no Livro dos Espíritos. E eles vão responder, fazer com que o homem chegue à perfeição. Mas não quer dizer que vai, naquela encarnação, chegar à perfeição. Tanto que ele vai mais à frente, ele vai perguntar qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos vão responder, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ou seja, o objetivo da vida é nós chegarmos à perfeição. Em cada encarnação, a gente vai expiar, a gente vai se melhorar. Mas nós não sabemos qual é o escopo dessa encarnação. Eu não sei até onde eu vou viver, até quando eu vou viver. Só Deus sabe. Eu vou voltar para o mundo espiritual no dia que ele entender que eu já cumpri o meu papel.
É claro que também nós antecipamos o nosso retorno pelas nossas mazelas, né? Mas se nós cuidamos do nosso corpo, nós vamos voltar para o mundo espiritual quando Deus quiser. Só Deus sabe quando que você cumpriu o papel daquela encarnação. Então nós não sabemos. Você vem com um certo objetivo definido para aquela encarnação. Para cada encarnação você traz um plano. E você vai tentar cumpri-lo da melhor maneira possível. A gente não sabe conscientemente, mas a gente Instintivamente. sente o que a vida está pedindo da gente, Exatamente. né? Qual o caminho que a gente tem que seguir. Exatamente. Está respondido? Isadora, você tem alguma pergunta? Então você pensa que quando a gente fizer um novo programa, você faz uma pergunta, a tua pergunta, tá certo? Bárbara, então vamos lá. Tipo, você falou que Deus sabe quando que nós vamos desencarnar e às vezes a gente atrapalha esse processo. Quando ocorre isso, de a gente atrapalhar por qualquer motivo, existe influência de Deus nisso? Existe a vontade dele quando a gente, não sei, faz qualquer coisa que causa o nosso desencarne? Ou alguém faz alguma coisa que causa o nosso desencarne? Tipo, ele influencia de alguma forma? Tipo, tem alguma vontade dele nisso? Não. Vontade de Deus? Não. Tipo, alguma influência, qualquer coisa assim? Não. O que acontece é que nós temos a nossa ficha reencarnatória, né? Os nossos créditos, os nossos débitos. E a gente vem para passar por certas experiências. Jesus falou, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo. É isso que você está me perguntando. Porque o escândalo é necessário, quer dizer, eu vou passar por uma dor qualquer, sei lá, cheguei ali fora e aconteceu alguma coisa comigo causado por outra pessoa. Mas não precisava aquela outra pessoa fazer isso. Porque senão nós vamos concluir que Deus está dando tarefas para alguém fazer o mal. Isso não faz nenhum sentido. Então, ele se aproveita do mal que alguém deliberadamente quer fazer por sua própria responsabilidade e nos coloca na cena para nós nos ajustarmos com o nosso passado. Então, não há nenhuma injustiça na face da Terra. Isso é bem importante para a gente entender, porque senão seria uma injustiça. Não há injustiça em todos os acidentes que nós estamos vendo aí na televisão, acidentes coletivos e tudo mais. Por mais que seja doloroso a gente falar isso, essa é a verdade. Não há injustiça. Todos que estão naquela cena dolorosa tem alguma coisa no seu processo reencarnatório, na sua ficha kármica, que justifica estar ali naquela cela. Porque senão Deus seria injusto. E aí não seria Deus. Não seria Deus. Então, ele não precisa de ninguém fazer o mal e ele sempre é justiça. Então, sempre nós viemos para a vida com o escopo de fazer o bem. E as possíveis provas que nós precisamos passar, não precisa que alguém faça. Né? Eu posso tropeçar aqui e cair, e bater com a minha cabeça no chão e desencarnar. Não precisou de ninguém interferir na cena. Então Deus tem os processos dele. Né? Ele só se aproveita daquele que quer fazer o mal deliberadamente para poder fazer ajustes. E ele vai responder pelo mal que fez, sempre. Respondi? Respondido? Eu acho que sim. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final desse programa de hoje. Isadora, no próximo que a gente fizer aqui, a primeira pergunta é a sua, tá? E se vocês quiserem que a gente participe da sua casa espírita, é só mandar nos comentários que nós vamos até lá, levamos o entrevistado, reunimos a mocidade para discutir o tema que vocês sugerirem. É isso aí. Até a próxima semana. Tchau.